O NT Vale está de volta e a gente traz informações para você que precisa declarar o imposto de renda, viu? A gente está recebendo aqui no estúdio o Fernando Santos, que é analista tributário da Receita Federal e vai esclarecer todas as dúvidas dos contribuintes. Tudo bem, Fernando? Obrigado pela presença aqui, viu? Prazer em estar aqui novamente. A gente, antes de entrar no nosso bate-papo aqui, a gente vai conferir algumas regras aqui, comparando o que a gente tinha em 2023 para as mudanças que a gente tem em 2024. Por exemplo, os rendimentos tributáveis em 2023 eram até 28.559 e passa para 2024 até 30.639. Rendimentos isentos e não tributáveis, 2023, 40 mil reais, 2024, 200 mil reais. A receita bruta da atividade rural em 2023 até 142.798 e em 2024 passa para 153.199 e a posse ou propriedade de bens 300 mil em 2023, 800 mil reais em 2024. Lembrando que a entrega precisa ser feita até dia 31 de maio. Fernando, quais são os principais itens que os contribuintes devem ficar atentos aí na hora de preencher a declaração de imposto de renda? O contribuinte tem que tomar muito cuidado no preenchimento da declaração de imposto de renda, porque às vezes um erro de preenchimento faz com que a declaração caia em malha e se ele tiver direito à restituição, ele não recebe a restituição enquanto a declaração estiver em malha. Então, muito cuidado no momento de digitar os valores. Uma inversão na digitação dos valores faz com que a declaração caia em malha. E ele também tem que tomar cuidado, são os principais erros de preenchimento do contribuinte, em relação aos seus rendimentos tributáveis. Se ele recebeu vários rendimentos tributáveis, tem várias fontes, ele tem que declarar todas as fontes dele. E também o rendimento tributável do dependente. E muitas vezes ele declara o dependente com benefício de ter todas as deduções que ele tem direito, as despesas do dependente, mas se ele declara um dependente, ele também tem que declarar o rendimento desse dependente, né? E também com relação às despesas médicas. Ele só pode declarar despesas médicas que ele tiver comprovante. Então, tomar cuidado nessas situações para que a declaração dele não caia em malha. A declaração pré-preenchida, ela vai ser colocada, vai ser disponibilizada para mais pessoas esse ano? Como é que ela funciona? Isso é uma boa pergunta, porque se complementa a primeira pergunta. Ele comete muito erro de digitação, mas se ele fizer a declaração pré-preenchida, as informações já é fornecida pela Receita Federal e já não comete esses erros de preenchimento. Então é muito bom e diminuiu muito os erros de preenchimento com a declaração pré-preenchida. Então a declaração pré-preenchida, ele precisa ter a conta GOV-BR, nível ouro ou prata, e ele entra na declaração, ele já entra com essa conta e ele baixa essa declaração pré-preenchida, onde a Receita já fornece muitas informações para ele. Os rendimentos tributáveis, informações financeiras, as suas deduções, despesas médicas, tudo. Então, tudo está ali. Logicamente, ele tem que fazer um ajuste. Se, de repente, algum valor não está correto, está menor ou maior, ele faz o ajuste de acordo com o comprovante dele. Se, de repente, tiver a mais, ele exclui ou ele inclui algum valor. A responsabilidade final é sempre do contribuinte. Mas ele já pode fazer essa declaração pré-preenchida que está disponível para todos os contribuintes, desde que ele tenha a conta GOV-BR. Agora, o que a gente viu muitas vezes divulgado assim na empresa, que é um equívoco, é que ele precisa de ter a conta GOV-BR para fazer a declaração. Não é isso. Para fazer a declaração, não precisa ter conta GOV-BR, tá? Para pré-preenchida, que é um benefício que a Receita Federal está dando para ele, aí sim, para poder ter acesso à pré-preenchida, ele precisa da conta GOV-BR, porque está recebendo informações sigilosas, né, que são informações só dele. Por isso, precisa ter uma senha específica. Quais são os principais itens aí que a gente pode colocar que podem ser deduzidos aí no imposto de renda? Os mais tradicionais que a gente pode colocar aí? Então, são dedução do imposto de renda, né? Porque a gente tem muitos gastos, mas nem todo gasto que a gente tem é dedutível do imposto de renda. Então, por exemplo, do titular, então quem tiver despesas médicas, odontológicas, se ele tiver gastos assim com clínicas, e tudo isso ele pode abater. Despesa com instrução, tanto dele como dos seus dependentes. Agora, o dependente, para ele poder fazer a dedução, tem que estar na declaração de imposto de renda, né? Se de repente aquela pessoa, mesmo que tenha o gasto, mas ele não é considerado como dependente para fins do imposto de renda, ele não vai poder abater, só pode abater se tiver os dependentes. Então, despesa com instrução, despesas médicas, tudo isso ele pode abater na declaração do imposto de renda. Uma coisa que a gente estava conversando aqui em off, e foi até uma pergunta interessante, por exemplo, quem
teve uma renda anual menor do que 30.639, ele não é obrigado a fazer. Porém, pode ser que ele tenha valores a receber. Eu queria que você explicasse como é que funciona esse mecanismo, porque é interessante a pessoa mesmo assim fazer a declaração, né, Fernando? Isso, muito bem. Então, esse ano, quem está obrigado à entrega da declaração? Quem durante todo o ano de 2023, isso desde o dia 1º de janeiro até 31 de dezembro, teve rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90. Esse contribuinte está obrigado à entrega da declaração. Agora, quem não recebeu esse valor e também não se encaixou em nenhuma situação de obrigatoriedade de entrega, porque são 11 situações de obrigatoriedade de entrega. Aqui estão as principais, né? Mas são 11 situações, o contribuinte tem que ver se encaixa em uma delas. Se encaixou em uma delas, está obrigado à entrega da declaração. Mas vamos supor, em relação aos rendimentos, ele recebeu um valor menor, recebeu 25 mil. Mas ele recebeu um valor menor, só que durante o ano ele teve retenção na fonte. E ele só vai poder pegar esse dinheiro de volta, numa restituição, se ele entregar a declaração. Se ele não entrega a declaração, ele não pega o dinheiro de volta. Então, mesmo esse contribuinte, que não está obrigado à entrega da declaração, mas é interessante para ele entregar a declaração para ter direito à restituição. Ou seja, a retenção, na verdade, ela não está vinculada aos 30.639. De repente, durante um mês, ele teve um volume maior que ele acabou recebendo e ficou retido ali um valor que ele pode acabar sendo restituído aí na entrega da declaração. Exatamente, porque esse valor de 30 mil é quanto recebeu durante o ano. Só que a retenção na fonte se faz de forma mensal, é todo mês. Então vamos supor que no mês ele recebeu um valor que passou do limite. E aí ele não estava isento naquele mês. E ele teve a retenção naquele mês. Então, mesmo durante o ano, ele não tenha um rendimento que obriga ele a entregar a declaração, mas em determinado mês ou em determinados meses, ele pagou imposto de renda. Então, se ele pagou imposto de renda em alguns meses, é interessante para ele entregar a declaração de imposto de renda para receber esse dinheiro de volta. Fica a dica aí, né, Fernando? É isso mesmo. Casais devem fazer a declaração junto ou separado? Deve fazer uma simulação, entende? Então, pode fazer uma simulação, fazendo a declaração em conjunto e fazendo separado e ver o que é mais benéfico. Logicamente, o mais benéfico é o quê? É pagar menos imposto ou aumentar a restituição. Mas deve fazer uma simulação para ver o que seria melhor para o casal. Pais que são divorciados, eles devem fazer a declaração dos filhos? Sim, só que aí são dois momentos, né? Então, quem paga a pensão, né? Isso é a pensão judicial ou escritura pública, tá? Quem fizer isso pode colocar o filho como alimentando e fazer a dedução dos valores que ele paga a título de pensão. Já o outro cônjuge que está com o filho, ele coloca como dependente, faz todas as deduções dele como dependente e o rendimento, que seria a pensão que ele recebe, ele declara como rendimento isento. Desde o ano passado, pensão é rendimento isento e não é rendimento tributável como é nos anos anteriores. Inclusive, quem entregou a declaração de imposto de renda nos anos anteriores, informando rendimento tributável para pensão, pode retificar a declaração, informando ele como rendimento isento e pegar todo esse dinheiro de volta. No caso, se fez pagamento, se deu imposto a pagar, pode restituir ou, se tinha uma restituição, pode até aumentar a restituição dos anos anteriores, mas precisa fazer a retificação da declaração. Fernando, como é que a gente declara bens que estão financiados e depois de quitados, como é que a gente faz essa transição? Então um bem financiado, por exemplo, um imóvel. Então, se você comprou o imóvel, vamos imaginar, em 2021, você comprou um imóvel. O que você vai declarar na declaração de 2022? Tem a coluna 2021, você vai colocar o que você pagou. Então, se você deu entrada, outros custos que você teve, pagou as primeiras mensalidades, você coloca aí no valor. Na declaração do ano seguinte, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele valor que você pagou no ano anterior, somar com o que você vem pagando mensalmente e vai acrescentando. E você vai fazendo isso ano a ano. Então, você pega sempre o saldo do ano anterior, vê o que você pagou naquele ano, soma, é o saldo desse ano. Aí no ano seguinte, mesma coisa, vai somando, até você quitar o valor, que aí, o que vai acontecer? Na sua declaração, no ano que você quitar, o valor que está lá vai ser o valor que você pagou, tudo que você pagou daquele imóvel. Na pré-preenchida, nesse caso, já deve vir o valor, então, do saldo anterior? E isso ajuda, porque quando você faz a declaração pré-preenchida, ela te traz as informações da declaração anterior, mas também do ano que você está fazendo a declaração. Então, ela traz todas as informações. Então, ela vai
trazendo essas informações para você poder fazer a declaração. Você não precisa, no caso da pré-preenchida, ficar com cópia da declaração anterior para você fazer a declaração seguinte, porque a pré-preenchida já traz essas informações. Todas as pessoas que investem na bolsa, né, a gente vê essa movimentação principalmente em rede social, né, muitas pessoas hoje fazendo esse tipo de câmbio. Elas precisam fazer a declaração? Não são todas as pessoas que precisam fazer a declaração, né? Tem um limite, eles são obrigados à entrega, de repente tem um volume maior, tem que entregar a declaração, ou também, se ela tiver algum rendimento, se teve algum rendimento, aí é obrigado a entregar a declaração. Então não são todos que têm que entregar a declaração, não. O que acontece com quem estourar o prazo e não entregar no dia 31 de maio a declaração? Então o prazo de entrega começa dia 15 de março, vai até 31 de maio, a entrega é somente pela internet, e é até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. E aquele contribuinte que tiver obrigado à entrega da declaração, ele, se não entregar dentro do prazo, ele vai pagar uma multa. A multa é de 1% ao mês, sobre o imposto devido. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74 e o valor máximo da multa pode chegar até 20% do imposto devido. E naquele caso que a gente estava comentando, aquele que não atingiu o limite, não está obrigado à entrega da declaração, mas quer entregar a declaração, mesmo se ele entregue fora do prazo, ele não tem que pagar multa. Só paga a multa quem entrega fora do prazo e estava obrigado à entrega da declaração, que são 11 situações de obrigatoriedade de entrega da declaração. Fernando, a declaração retificadora, daquelas pessoas que tiveram problemas, ou faltou algum documento, ou precisa ajustar alguma coisa, ela só pode ser feita dentro desse prazo ou ela pode ser feita depois do dia 31 de maio? A pergunta muito importante. O contribuinte ele entrega a declaração. Se ele identifica que houve algum erro de preenchimento, ele pode retificar. Mas como a gente estava falando, existem duas formas de tributação. Ele pode entregar a declaração pelo formulário completo, onde vai colocar todas as deduções, despesas, tudo, ou pelo formulário simplificado. Até o prazo de entrega da declaração, ele pode alterar. Então, ele entrega uma declaração no comecinho de março, pelo formulário completo. Aí, antes do prazo de entrega, 31 de maio, aí ele fala, não, mas o formulário completo, o mais benéfico para mim, era o simplificado. Na retificação, ele muda a forma de tributação. Até 31 de maio pode. Depois do prazo, ele pode continuar retificando? Pode, mas não pode retificar mais a forma de tributação. Então, se ele entregou pelo formulário completo, se ele for retificar depois do dia 31 de maio, que pode retificar, mas tem que ser no formulário completo. Normalmente, ele tem um prazo assim, em torno de 5 anos, ele pode retificar a declaração. Ele só não pode retificar a declaração se, de repente, tiver algum procedimento fiscal, alguma fiscalização, aí ele não pode mais retificar. Fora isso, ele pode estar retificando a sua declaração. Identificou algum erro ou a declaração caiu em malha, porque ele pode acompanhar também o processamento da declaração, e ele vai no site e viu que a declaração caiu em malha. Ele identifica o motivo da malha e entrega uma declaração retificadora sem problema nenhum. Fernando, para a gente terminar, da mesma forma como existe um calendário de pagamentos, né, existe também as prioridades. Queria que você falasse quem são as pessoas que têm prioridade para receber e como é que funciona. Isso, porque as pessoas, logo no primeiro dia de entrega da declaração, muita gente entrega a declaração para receber primeiro. E isso é verdade. Quem entrega primeiro a declaração, recebe primeiro. Só que temos prioridades, né? E prioridade em relação à idade das pessoas, né? Então, o contribuinte que tem mais de 80 anos, esses são os primeiros a receber. Mas veja bem, desde que ele entrega a declaração até 10 de maio, tal, porque não adianta esse contribuinte que é prioritário, que tem mais de 80 anos, entregar a declaração no dia 25 de maio para que ele está no primeiro lote de restituição, que não vai estar, entende? Então, tem que entregar pelo menos até 10 de maio para ter direito a essa prioridade. Então, a primeira prioridade, contribuinte que tem mais de 80 anos, depois o contribuinte que tem mais de 60 anos, depois aquele contribuinte que tem alguma moléstia grave, deficiência física ou mental, depois o contribuinte que a principal fonte de rendimento seja o magistério, e depois desses, contribuinte que optou por fazer a declaração a partir da pré-preenchida, tem prioridade, e também depois aquele que optou por receber a sua restituição pelo PIX, sendo o PIX o seu CPF. Então, todos esses contribuintes eles têm prioridades, vão receber primeiro, e depois desse, aí vem os contribuintes que entregaram primeiro, recebem depois. Fernando, queria te agradecer, obrigado pela disposição de atender, tirar dúvida da gente aí, e queria te convidar para voltar aí nos próximos dias para a gente continuar falando desse assunto, porque realmente isso gera dúvida nas pessoas e toda vez que a gente pode trazer aí à luz, né, informações para as pessoas é importante para a gente
tirar essas dúvidas do nosso telespectador. Obrigado, viu? Aí eu que agradeço e a gente está sempre à disposição de vocês. Então tá certo.